Deus abençoe a sua igreja, seu trabalho. É o último culto dominical do ano. Semana que vem, 2024, já vai fazer parte do passado. Um ano que já terá se passado e ficará apenas as recordações do ano de 2024. O mundo é muito rápido, a nossa vida ela é passageira, ela se desenvolve muito rápido e nós devemos ficar atentos às coisas que vão e passam, aquilo que não mais veremos. 2024 não nos mais veremos este ano. Terça-feira nós teremos o culto às 19 horas. Os nossos visitantes, Denise, Áurea, estão todos convidados aí para estar conosco. Vai ser o culto da passagem. Ou os irmãos que estarão em viagem, nós estaremos em oração. Temos também que dedicar a nossa família, isso é importante, e isso faz parte da vida do crente. E devemos sempre estar cultuando a Ele em todos os momentos. Hoje nós vamos fazer um breve estudo no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, mais fácil para acharmos, é o último livro do Velho Testamento, mas ele não é o último a qual foi escrito. Neemias foi o último livro, mas não deixa de ser tão importante quanto. É um livro também que relata na mesma sintonia de Esdras e Neemias. É um livro que, apesar de escrito já há muitos anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, mas ele é um livro atual, é um livro que remete à nossa conduta junto com Cristo. E é uma coisa que nós sempre devemos trabalhar e pensar, a nossa conduta para com Cristo. É o último livro do Velho Testamento, estamos no último culto do ano e todos os cultos servem para nós fazermos uma reflexão daquilo que nós somos como crentes e daquilo que nós fazemos como crente, o nosso testemunho como crente. Cristo não chamou a sua igreja para apenas fazer número, para termos um extenso rol de membros numa membresia, no nosso caso não tão grande, mas não fazer parte apenas como mais um, mas para ser um em Cristo. Esse livro relata de quando o povo saiu do exílio e ali passaram por uma correção. Deus ali aplicou uma correção ao seu povo. Em nossa vida, irmãos, se nós formos refletirmos nesse último ano, nós passamos por algumas correções em nossa vida. Todos nós tivemos algum percalço, seja de maior ou menor dimensão, mas nós passamos por alguns percalços. E uma pergunta que nós fazemos, e é o que Deus aqui faz a esse povo. Na realidade, o livro de Malaquias é uma conversa, é um tribunal com o povo de Judá e com Deus. São perguntas que são feitas e são perguntas que nós devemos fazer em nosso dia a dia para conosco mesmo e responder para Deus como está a nossa conduta para com Ele. Quando nós aplicamos uma correção em nossos filhos, nas crianças que exigem e deve ser tomada, aplicarmos a correção aos filhos, seja de idade pequena, ou seja nos mais adultos, ou seja mesmo até já casado, e os pais ali aplicam uma correção nos filhos, uma correção enérgica, palavras firmes, palavras duras, com ameaças.
E nós esperamos que essa conversa ela surja efeito, né? Que tenha algum efeito. E é o que acontece, irmãos. Você chega na criança lá e fala, não pode fazer isso, não faça aquilo. Aí você está tranquilo, nunca mais vai fazer aquilo. Não, né? A gente tem na fase ainda pequena, mas não cremos que nas outras idades também não são diferentes. Você faz uma exortação na hora, como se diz, né? Tudo certo. Mas no dia seguinte vai lá e faz a mesma coisa, né? Você fala, mas será que eu não estou sendo claro? Aí você aumenta a dose do castigo. Agora vai, agora vai. E vai? Não vai. Aí na outra você pôr uma benzetacil aqui agora, né? E não, também não tem efeito. Então as correções elas são aplicadas, mas elas não têm efeito. Mas o que aconteceu? Deus ali aplicou uma disciplina severa ao povo de Judá. Ah, vocês não vão obedecer? Estou falando, estou dizendo, vocês não vão obedecer? Então eu vou entregar vocês na mão do inimigo. Vou passar na mão do inimigo, vocês vão ficar 70 anos nas mãos do castigo para ver se vocês aprendem. E passaram 70 anos lá. E quando eles saíram, voltaram para Jerusalém, foram reconstruir o templo, foram começar a adoração ao Senhor, foram começar a sua vida com o Senhor. Aqueles 70 anos resolveu o problema da desobediência do povo de Judá? Não resolveu. É o que o livro de Malaquias ele fala. E Deus ali está questionando o povo da tamanha desobediência que o povo de Deus ele acomete. Isso foi com o povo de Judá e hoje com a igreja do Senhor também não é diferente. Viver das correções. Não é fácil você corrigir e também não é fácil ser corrigido. Jeremias diz que fazia aquilo com peso, com dor, ter que fazer a exortação ao povo. Jeremias vendo os babilônicos ali para cercear a liberdade, para destruir, roubar e queimar tudo que eles tinham. E fazer aquela exortação e aquele povo não acreditava. Aí surgia lá o falso profeta. Não, fiquem tranquilos. Isso hoje nós temos na nossa grande mídia, rede social de falsos pregadores que pregam coisas boas, somente o amor, somente você deve ser feliz, as inovações do progressismo, não, é liberado, você pode se adequar. Os falsos aparecem em todos os lugares. E Malaquias ele faz ali um resumo da conduta do povo de Israel, do comportamento do povo de Israel. E ali Deus faz um desabafo, faz uma explanação de tudo que tem feito, de tudo que tem proporcionado, do livramento, coisas boas, coisas alegres. Somente os filhos de Deus têm a paz que o mundo busca. Eu estou dando a paz, estou te dando as bênçãos, e vocês estão sendo rebeldes. Recebemos a bênção do Senhor e não agradecemos. Mas, em contraponto, assim como Paulo foi também, que há esperança para os fiéis de coração. Há esperança para aqueles filhos que obedecem, para aqueles filhos que não são rebeldes. E aqueles filhos, eles sabem que a palavra do Senhor, que a correção terá uma grande bênção na sua vida. Que a sua vida será uma vida de livramento. Que os fiéis serão livrados das tribulações. Que os fiéis vão ser livrados das tentações. Mas que os rebeldes vão passar por caminhos difíceis, por privações e por castigos. Todos aqueles que desobedecem a Deus não fazem para os demais, mas fazem para consigo mesmo a desobediência. Malaquias ele faz ponderações, ele faz comparações ali
tanto no campo espiritual, que aquele povo estava sendo infiel, tanto quanto no campo conjugal, da infidelidade daqueles homens, casando com as filhas dos deuses pagãos. E ali em Malaquias ele faz uma exaltação, uma enfatizar a adoração e a reverência com santidade. Daqueles que levavam as ofertas ao Senhor com desleixo, com pouco caso. Eles voltaram ao sacrifício e o que ofereciam para o Senhor? Pegava aquele animal mirradinho, aquele animal cego, aquele animal manco, aquele que sobrava de todo o rebanho, aquele que ia para descarte, nem para consumo. Esse animal que era oferecido para o Senhor. Das migalhas que eram oferecidas ao Senhor. Falava também do serviço sacerdotal que era feito de forma desleixada, feitos apenas com a boca. Os sacerdotes que faziam as adorações ao Senhor apenas de boca e não de coração. Como falamos, né? Aquele algo fictício. Malaquias também condena todo o formalismo que os sacerdotes praticavam sem coração. Quantas pessoas hoje que se dizem religiosas, quantas pessoas hoje que dizem seguidoras do Evangelho, mas apenas de boca para fora. Quantos escândalos nós vemos nas mega churches da vida, das grandes igrejas? É interesse político, interesse financeiro, interesse matrimonial. Nós vemos uma salada das grandes igrejas que tem. Não tem uma vida conjugal digna, não tem uma vida profissional digna, não tem uma conduta digna, estão em busca de interesses. Pregação tem que ter grande plateia, as pregações, as altos cachês, senão ali não se faz uma pregação. Ou mesmo os simples que se dizem cristãos. Quantas pessoas que não vão à igreja o ano todo e chegam no final do ano, te desejam um Feliz Natal, querem fazer ceia, tem todo aquele cerimonialismo, aquela religiosidade. Quando Cristo voltar, o que essas pessoas dirão? O livro de Malaquias, ele dá um relato de como era a vida do povo, a vida dos sacerdotes e a vida social e política daqueles homens. E hoje da sua igreja, como que é a sua igreja? Como que é os pastores, a sua conduta, a sua vida fora da igreja? São perguntas que são feitas e respondidas ali no livro de Malaquias. E vai discorrendo do comportamento do homem que se dizem estar próximo de Deus, da conduta, do coração enrijecido, da dura cerviz, que ouvem, mas não compreendem, ouvem, mas não entendem. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos dirigentes que dizem: estou pregando isso há tanto tempo, já falei não sei quantas vezes, e a igreja incorrendo naquele erro. Entendem, mas não compreendem e não digerem aquilo que está sendo dito. E o livro de Malaquias ainda tem a reclamação do povo, que aquele povo que passou por todas as bênçãos de Davi, daquele homem segundo o coração de Deus, que fez tudo conforme Deus pediu,
deixou heranças e riqueza para Salomão administrar, e toda aquela geração perverteu seu coração na idolatria, na promiscuidade, na falsa adoração, passaram pelo castigo. E quando esses homens voltaram no castigo, no regresso, eles queriam a mesma glória que tinham antes. Essa era a reclamação. Quantas vezes nós perguntamos, questionamos a Deus: Deus esqueceu de mim? Estou passando por tanta tribulação, por tanta dificuldade. Mas nós não perguntamos o que Deus quer de mim. O que eu posso fazer para me aproximar dEle? Nós devemos nos aproximar do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, mais longe do mundo. Israel estava fugindo da presença do Senhor. Os nossos filhos correm de nós quando vamos aplicar alguma exortação ou alguma correção. Eles não querem ouvir a nossa proposta. Eles querem distância. Muitas vezes também nós podemos estar correndo das propostas de Deus. A proposta de Deus para o povo de Israel, lá em Êxodo 19:6, não precisa ir lá, eu vou ler para os irmãos. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. No Velho Testamento, um reino sacerdotal e um povo santo. Hoje a sua igreja, um povo santo, um reino sacerdotal, levar a mensagem, receber os ensinos do Senhor, os ensinos do sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e dissipar a sua palavra de Deus. Deus é fiel na sua aliança. O povo de Judá foi infiel. Muitas vezes seu povo também é infiel com as coisas do Senhor. Temos o coração duro e não gostamos da correção. Fugimos da repreensão do Senhor. Mas Deus amou aquele povo. Vamos ler ali em Malaquias, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz o seguinte: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei Esaú. Eu fiz os seus montes em desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus mostra o seu amor àquele povo, em contrapartida, aquele povo mostra um desprezo para com o Senhor. O homem, ele nunca acha que ele está errado. Aquele povo também não achava que estava errado. Mesmo caminhando no erro, nós sempre temos uma justificativa e o nosso próximo está andando pior do que nós. Essa é a regra que se achava naquele povo. Aquele povo não deu honras ao Senhor das bênçãos que tinham recebidos. Aquele povo não honrava o Senhor, não honrava conforme ao Senhor queria. Muitas vezes hoje nós honramos mais a criatura do que o Criador. No verso 6 ali de Malaquias, último livro do Velho Testamento, ainda diz, ali Deus faz uma comparação: vocês honram de tudo, mas não me honram. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Eu sou seu pai, onde está minha honra? E, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vos fazei, em que nós temos desprezado o teu nome? E Deus está falando: vocês honram todas as suas coisas, vocês honram a matéria, vocês honram tudo aquilo que é passageiro, vocês honram do paganismo, mas não honram
a Deus. Honrar a Deus é difícil, é complicado, requer um contraponto com tudo aquilo que está no caminhar do mundo. Nós vemos que dos 11 apóstolos, 12 foram mortos de alguma maneira de morte violenta, e João foi para um exílio na ilha de Patmos. Então nós vemos que o mundo, ele combate a tudo que vem de Cristo. Isso muitas vezes nos inibe a honrar a Deus. Mas a vida do crente, ela é composta de lutas, ela é composta de dificuldades, seja qual for. As dificuldades em nossas vidas, elas não faltam. Começa com os nossos próximos, coisas alheias que podem acontecer em nossa vida. Nós tivemos semana retrasada em Pereira, semana passada, nosso irmão Ari ali, ele fez uma mensagem no dia que seu sogro tinha morrido. Ele deixou um velório para pregar aos irmãos. São dificuldades, irmãos, que surgem em nossa vida, que muitas vezes, foge ao nosso controle. Vivemos num mundo mau, onde Satanás ele tem certo domínio sobre algo, e as dificuldades vêm de onde nós menos esperamos. A vida do crente é assim. Quando tudo está caminhando, vem alguma dificuldade. São barreiras que nós devemos transpor. Muitas vezes nessas barreiras, nós estamos honrando mais a criatura do que o Criador. Vencer os desafios, muitas vezes, é você estar sozinho numa decisão, em nenhuma opinião. Momentos que nós devemos nos dedicarmos fielmente ao Senhor. E aquele povo não estava honrando o Senhor como devia. Nem os sacerdotes estavam honrando o Senhor como se devia. No verso 7 diz o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que temos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando oferecemos animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? Quando oferecemos coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresente ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quantas negligências aquele povo estava cometendo com o Senhor. Além de fazer, ainda questionava: que mal há em oferecer um animal cego, um animal coxo? Que mal há nisso? Já estou oferecendo, é algo que eu estou dando. Mas nem todas as ofertas serão aceitas aos olhos do Senhor. Quando nós não fazemos com o coração, quando nós não fazemos com empenho de louvar e agradecer a Deus. Quantas negligências na obra do Senhor. Quantas vezes nós deixamos a obra do Senhor de lado. Quantas são as desculpas para que não compareçamos às ordens do Senhor? E o nosso coração está no Senhor? Estamos valorizando a obra do Senhor? Aquele povo não estava valorizando a obra do Senhor. E daqueles sacerdotes que toleravam as formas corruptas de adoração, que não tinham aquele comprometimento com as obras do Senhor.
Vamos lá no livro de Ezequiel, voltando a alguns livros. Ezequiel 34. Ali fala dos pastores infiéis, daqueles sacerdotes infiéis. 34:2 diz o seguinte: Filho do homem, Ezequiel 34:2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor: Ai dos pastores de Israel que não apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti de lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e as quebradas não ligastes, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Não faz nada. Aqueles pastores que não corriam atrás das ovelhas a qual estava sobre a sua guarda, do juízo do Senhor que virão aqueles homens. Dos saduceus e dos fariseus. Os saduceus é aquele liberal hoje, né? Aquele pastor que pode tudo, releva as doutrinas, não se preocupa com os anjos, não se preocupa com a ressurreição, digamos que seja aquele light das grandes mídias, e do farisaísmo, que tem todo aquele rigor, tem toda aquela pompa, tem toda uma disciplina, tem todo um ritual, uma liturgia, o farisaísmo, mas praticam tudo da boca para fora. Hoje só mudou de nome, mas os saduceus e os fariseus ainda existem espalhados pelo mundo, na negligência e nas responsabilidades na obra do Senhor. O serviço do templo em desuso e, quando usado, de forma obsoleta. Apenas um ritualismo. Pode trazer um animal aqui, qualquer um aqui, vamos sacrificar. Vamos fazer todo aquele ritual, toda aquela liturgia, como se diz no ditado, né? Para inglês ver, né? E hoje, irmãos, muitos fazem desta maneira. O livro de Malaquias vem para que aquele povo retorne a honrar e a servir ao Senhor. Foi a última mensagem do Velho Testamento. Retornar e servir e honrar ao Senhor. São coisas na vida do crente, ou para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, até o último momento de nossas vidas. O ladrão da cruz não passou por nenhum ritualismo, ele não passou por nenhuma ordenação, ele não passou por nenhum ensino, ele não praticou nenhuma obra, ele não fez nada que pudesse contribuir para o crescimento do Evangelho. Mas aquele homem teve apenas algo de essencial e único na vida dele, que foi o arrependimento. O Evangelho de João Batista. Arrependei-vos. Aquele homem se arrependeu. E ele foi submisso a Cristo. Lembra-te de mim. Ele não pediu para que se lembrasse de mais ninguém.
Ele não falou do seu passado, quem ele era, o que ele fazia. Mas ele sabia da sua condição de homem pecador, que com justiça ele estava sendo morto, e com injustiça Cristo estava sendo morto. Reconheceu a grandiosidade de Cristo, a soberania de Cristo, e ali ele se arrependeu e entregou a sua vida a Cristo. E Malaquias faz essa exortação: volte, se arrependa e sirva ao Senhor. Daquele povo destituído, daquele povo desarraigado. Malaquias, ali no verso 3, no verso 2, capítulo 2, ali no finalzinho, ele faz ali uma comparação sobre o casamento que aqueles homens estavam fazendo, e não só o casamento, além de casar com as mulheres dos deuses estranhos, aqueles homens ainda estavam se divorciando daquelas mulheres. Foi uma combinação ali, Deus falando da combinação tóxica da idolatria e do divórcio. E Deus faz aquela exortação àquele povo daquilo que eles estavam cometendo. E hoje nós vemos que muitos pensam, casou, separa. Mas aqui Deus está fazendo uma exortação sobre a fidelidade. Comparação que é feita com a igreja do Senhor. No casamento com Cristo, na fidelidade para com Ele, para que permaneça com Ele em todas as dificuldades, em todos os momentos. E aquilo estava naquela sociedade viralizando, virou moda. Se casavam com as mulheres dos outros deuses e se separavam. Não muito diferente também do pensamento dos nossos dias. É o famoso casou, se não deu certo, separa. E Deus aqui está condenando essa conduta, não um pensamento bíblico. Mas Deus pede que se volte à normalidade, para que tudo volte como que se deve ser nos ensinamentos do Senhor. E Deus marcou uma data para essa normalidade. Ali em Malaquias 3, 1 a 3 diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Israel, e refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trará oferta em justiça. Um dia marcado para que tudo volte à normalidade, em que virá o mensageiro e se sentará no templo, para honrar a aliança. No verso 2, interessante: quem suportará o dia da sua vinda? O Natal ele é comemorado o dia do nascimento, mas, como nosso irmão Márcio citou, Cristo não manda que lembremos o seu nome, o seu dia do seu nascimento,
mas que estejamos preparados para a sua vinda. Quem suportará o dia da sua vinda? O que nós temos preparado para a vinda do Senhor? Quem irá suportar a vinda do Senhor? Deus é um Deus fiel, um Deus justo. Ele mostra as suas qualidades. Ele mostra que Ele promove o amor aos pecadores. Ele exalta para que voltemos ao seu caminho. Cristo não idolatra o pecado, mas Ele exalta o pecador do pecado. E assentar-se-á como o fundidor e o purificador. O purificador do ouro, quando é colocado ouro no fogo, o purificador ele não quer destruir o ouro, ele quer apenas tirar as impurezas. Ele faz o processo de purificação, não para deformar, não para destruir, mas para purificar. E aqui em Malaquias diz, para refinar como ouro e prata, ao Senhor trarão ofertas e justiça. Nós vemos que diante de tantas impurezas, diante de tantas máculas, ali aquele povo precisava passar por uma purificação, para um refino, queimar, moer e triturar, para tirar todas as impurezas. É um processo que muitas vezes nós devemos passar. Pode ser um processo interno ou um processo externo, mas para que o nosso processo de santificação, a conduta do crente, ele volte aos caminhos do Senhor. E no verso 6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Deus é imutável, é um dos atributos de Deus, ele não muda. Mas aquele povo vivia em constante mutação. A nossa vida ela é uma constante mutação. As nossas amizades do passado não são as mesmas do presente, que não serão as mesmas do futuro. O que é moda ontem, é hoje, não será amanhã. Mas o Senhor ele não muda. Mas os filhos do Senhor muitas vezes precisam passar pelo processo de refino e de purificação. Passar pelas mãos do fundidor. Ser queimado, triturado e moído para retirar as impurezas. Isso Cristo vai fazer apenas com os seus filhos. Cristo trará paz, alegria e glória para todos. Devemos honrá-lo com fidelidade, devemos honrá-lo com reverência e honrarmos com o coração. Isso é uma promessa do Senhor. Ele fez isso com Judá e muitas vezes faz isso com a nossa vida. Nós já paramos para meditar das dificuldades que nós passamos, das tribulações que nós passamos. Se nós estamos servindo ao Senhor com honra, o que nós estamos oferecendo ao Senhor? É de qualidade? São as primícias? Ou estamos honrando a Deus a qualquer maneira? Gálatas 6, para concluirmos. Gálatas capítulo 6.
Gálatas 6, versículo 7. Seis, 7 a 9 diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, e isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E nós não cansamos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecidos. O que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Termos uma vida semeada no Espírito Santo, nos servir ao Senhor, que não necessitemos de passar as correções a qual Judá passou. Que Deus possa nos livrar das grandes tribulações, para servir, honrar o seu nome. Mesmo na angústia, mesmo na tristeza, assim como na alegria e na paz. Que Deus abençoe a sua palavra. O livro de Malaquias é um livro reflexivo para o nosso caminhar com o Senhor, que nos serve de muitas lições em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ter agora um hino.